O dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído pela Organização Geral das Nações Unidas, é tradicionalmente um dia em que há uma série de reuniões que são realizadas em todo o mundo por milhares de pessoas para discutir as questões ambientais. Eventos esses online, presenciais, ou mesmo plataformas para discussão e apresentação de propostas. Para comemorar esse dia, 5 de junho, o curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário Fundação Santo André está convidando 2 professores para discutir questões ambientais relacionadas às mudanças climáticas. Então, eu quero aqui, inicialmente, apresentar os nossos debatedores de hoje, professor Bruno Gonçalves Augusta, doutor em Zoologia pelo Instituto de Biociências da USP, professor da disciplina de Paleontologia e Evolução e ex-aluno na nossa instituição. Bruno. Com muito orgulho, ex-aluno aqui, ex-aluno do professor José Luiz Laporta. Carrego com muito carinho aqui no meu coração toda a história e hoje é uma honra poder estar aqui participando desse debate tão importante. Obrigado, agradeço, viu, Bruno, a sua presença. É muito importante, não só para a discussão, mas para incentivar os nossos alunos também, né, a realizar a trajetória que você teve, tá bom? Então, obrigado. E quero apresentar também a professora doutora Amanda Alves Gomes, doutora em Oceanografia e professora da disciplina de Zoologia dos Vertebrados e também ex-aluna da instituição. É um enorme prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Também ex-aluna, também carrego isso. Aqui carrego a fundação e também tive aula com o professor José Luiz Laporta. Então, para a gente é sempre uma alegria estar aqui conversando sobre esses temas tão legais, tão importantes. Tá bom, muito obrigado, viu, Amanda? É muito reconfortante não só ouvir isso, mas ter também a presença de vocês, que são ex-alunos e que tiveram uma excelente trajetória, sucesso também em todas as ações que vocês tiveram e estão tendo até hoje, né? E agora meu colega aqui com muito orgulho, né? Tá bom? Então, quando se fala em meio ambiente, diversas ações ocorrem ao longo do tempo, diversas transformações ocorrem no nosso ambiente ao longo do tempo, e o resultado disso é o que nós temos hoje. Essas transformações, aquelas que são naturais, fenômenos naturais, e aquelas que são também realizadas pelo homem, são todas elas, ao longo do tempo, responsáveis pelo ambiente que nós temos hoje aqui nesse momento. Então, por conta disso, e tratando do tema que é sobre atividades climáticas, né, alterações climáticas, esse momento que a gente está vivendo, principalmente com todas essas alterações que a gente está observando, eu queria fazer uma pergunta para os nossos debatedores, e a primeira dela é o seguinte, né, com relação ao chamado efeito estufa, resultante do aumento da concentração de gás carbônico no ar atmosférico. Então, hoje nós sabemos que esse evento causa uma série de prejuízos, né, alterando o clima, enfim, provocando uma série de processos aí que acabam prejudicando muitas vezes essas questões ambientais. Agora, eu queria perguntar para vocês quais são as consequências desse aumento que nós temos hoje aqui no presente e como é que isso era no passado, se isso também aconteceu no passado. Por que essa pergunta? Porque se nós temos conhecimento de como aconteceu no passado um determinado evento, nós sabemos como prever, né, o futuro e prevenir se alguma coisa não for muito boa para nós, não é isso? Tá? Então, queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso daí. Então, a gente sabe que as mudanças climáticas, elas são as principais causas envolvidas em processos de extinções
ao longo da história do nosso planeta, né, desde o surgimento do planeta até os dias de hoje. Então, as mudanças climáticas em si são, de longe, as principais causas envolvidas em processos de extinções e extinções em massa, inclusive. Então, eu vou passar a palavra para o Bruno. Como paleontólogo, ele vai saber explicar melhor o que aconteceu no passado. Depois, volta aqui para mim para a gente fechar, né, com as implicações no presente nas mudanças climáticas. E uma coisa que eu aprendi pela primeira vez aqui no curso, dentro da disciplina de geologia, foi justamente esse princípio, né, que é o que a gente chama de atualismo, onde o presente é a chave para você interpretar as evidências que ficam aqui sobre como era o passado, e a partir disso, o passado da Terra nos ensina o que vai acontecer. Então, não é nenhuma novidade o que está acontecendo, na verdade. Mesmo as nossas piores tragédias, elas são previsíveis pela ciência. E a história da vida na Terra, que é o que estuda a paleontologia, ela mostra como que a gente pode tentar prevenir isso que vai acontecer. Então, ao longo da história da Terra, a gente teve vários momentos onde os níveis de gás carbônico subiram muito na atmosfera. E por que eles subiram no passado? Eles subiram principalmente por conta de atividade vulcânica. Então, quando você tem uma grande erupção vulcânica, você está liberando uma grande quantidade de elementos que estavam antes dentro da Terra, no interior do planeta, e de repente são lançados na atmosfera. Então você está tirando algo que estava enterrado, guardado, e jogando na atmosfera. Hoje, quando a gente faz queima de combustível fóssil, por exemplo, você está fazendo isso. Você está pegando o petróleo ou o gás natural que estavam aprisionados no interior do planeta, e você está queimando eles, liberando todo esse carbono para a atmosfera. Então, você não está adicionando carbono no planeta Terra. Você está tirando das rochas e jogando na atmosfera. No passado, a gente teve um momento em que isso foi o pior momento que isso já aconteceu, que foi durante a pior extinção em massa da história, que é de um período chamado Permiano. Nesse período, ele encerrou a Era Paleozoica e começou a Era Mesozoica. Foi antes dos dinossauros, e a gente teve tantas erupções vulcânicas que foram causadas por conta da formação de um supercontinente chamado de Pangeia, que essa movimentação tectônica intensa levou a vários supervulcões entrando em erupção no mundo em um relativo curto espaço de tempo. A gente calcula que em mais ou menos 75 mil anos, foi o processo que demorou isso para acontecer, o nível de carbono na atmosfera saiu de 400 partes por milhão para mais de 4.000 partes por milhão. Então, subiu mais de 10 vezes essa concentração. E quando a gente faz os cálculos da velocidade com que isso aconteceu no passado versus a velocidade com que está acontecendo hoje em dia, a gente tem um número que é assustador. A gente está lançando hoje carbono na atmosfera 60 vezes mais rápido do que nesse momento, que foi a pior extinção em massa da história. Então, as pessoas acham que quando a gente tem uma extinção em massa, que é um processo que ocorre em, 2, 3 anos. Não é uma tragédia que vem e acontece e acaba ali imediatamente. A mais famosa delas, a que matou os grandes dinossauros, né, a queda do asteroide, não foi a queda do asteroide em si que matou as espécies. Foram as mudanças climáticas que demoraram séculos, talvez milênios, para acontecer, e que deram fim a várias dessas espécies. Então, no passado aconteceu isso, e nesse momento da extinção do Permiano, isso mudou tanto o clima global que você teve a extinção de praticamente 90% de todas as espécies do mundo. Então, de cada 10 espécies que existiam, 9 desapareceram para sempre, só sobrou uma a cada 10. Então, isso é um número muito assustador. É um número que mostra o que pode acontecer. Naquela época foi causada por um fenômeno natural, por erupções vulcânicas. Mas hoje em dia, o grande causador de tudo isso é a nossa espécie, né? Então, atualmente, né, a gente tem aí uma taxa de 400 partes por milhão, né, de taxa de CO2, e esse valor é o maior valor dos últimos 800 mil anos. Então, é muito alto. Assim, a gente está realmente lançando muito CO2 para a atmosfera, né? Como o Bruno falou, a gente está tirando ali dos depósitos, lançando para a atmosfera.
E não tem como, a gente precisa pensar na descarbonização, porque esse é o único caminho, né? Diminuir as emissões para que a temperatura, né, global diminua e para que os efeitos das mudanças climáticas, que hoje a gente já chama de emergência climática, para que eles sejam mais atenuados. Não tem como a gente reverter certas coisas, a gente já está vendo aí muitas tragédias, né? Inclusive, hoje já se refere a essas tragédias como tragédias climáticas. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, as enchentes, foi uma tragédia climática, então esse é o nome correto de se empregar. E se a gente não pensar, né, em como a gente diminuir as emissões, realmente o planeta vai aumentar mais, e aí a gente vai estar nessa taxa acelerada, que vai culminar aí com muitas extinções, né? Hoje existem alguns pesquisadores que defendem a linha de que nós já estamos passando por uma extinção em massa, a 6ª grande extinção, né? No passado tivemos 5, e aí a linha de quem defende que a gente está vivendo uma 6ª extinção, porque a taxa de extinção de espécies no nosso presente está muito elevada, né? A gente tem aí, por exemplo, entre os vertebrados, mais de 30% dos peixes cartilaginosos, né, os tubarões, as raias, está em risco de extinção. Mais de 30% dos corais está em risco de extinção. Então, isso é muita coisa. É alarmante, mas assim, a gente tem como trabalhar para melhorar esse cenário. Não, mas é interessante o que vocês estão falando. Primeiro, Bruno, essa ideia de que realmente a gente está lançando aquilo que já estava no planeta. Não é isso? O combustível fóssil ele estava ali, né, no interior da Terra. A partir do momento que você o usa, você libera uma quantidade que acaba sendo exagerada. E é isso que provoca, né, uma das causas de todo esse problema. E realmente, quando a gente fala isso, e muitas vezes as pessoas podem achar que é alarmismo, não é isso? Mas, na verdade, é como eu falei agora há pouco que vocês falaram, quer dizer, prever o futuro com base no passado, não é isso? E prevenir. Então, se isso está acontecendo, tem uma história passada que nos mostrou, né, aonde nós vamos. Você falou de alguns vertebrados, os anfíbios são um dos animais que mais são afetados com essas questões climáticas, né? E muitos deles já extintos e em risco de extinção. Sim. Então, e aqui a gente está falando um pouquinho sobre atmosfera, superfície, mas nós também não podemos esquecer dos oceanos, porque os oceanos, na verdade, o nosso planeta é 2%, 2/3, né? 2/3 é coberto por água. Então, essa enorme quantidade de água tem uma influência climática muito grande, né? E, além disso, esse é um ambiente que é altamente produtor, e muitas populações dependem dos produtos que são provenientes do oceano. Então, é assim, como é que essas alterações climáticas afetam os oceanos, né? Como é que isso, se já aconteceu também no passado, algo semelhante ao que acontece hoje? Então, eu queria ouvir de vocês. É fundamental a gente falar do oceano. Nós estamos, inclusive, na década do oceano, né, instaurada aí pela Unesco, que é um período para a gente refletir sobre a importância do oceano, pesquisar, divulgar, ensinar sobre o oceano. Aí a gente tem hoje um termo que se chama cultura oceânica, né, que é justamente a gente trazer toda essa questão da importância do oceano. Então, a vida surgiu no oceano, e o oceano permite com que a vida continue acontecendo. É o oceano que regula o clima do planeta, né, que distribui o calor. Então, você tem as correntes oceânicas. Todo esse padrão é muito determinante para a nossa sobrevivência. E ele está sendo muito afetado, né? Então, eu comentei, por exemplo, dos corais, né? Por que os corais são importantes e por que eles estão sendo tão afetados? Para vocês terem uma ideia, o nosso planeta só não é mais quente por causa do oceano, porque todo aquele fitoplâncton que está ali, né, no oceano, ele absorve esse carbono.
Então, ele absorve, né, utiliza, e esse carbono também é dissipado para as profundezas por meio da cadeia ecológica e tudo mais, e as correntes oceânicas também vão transportando. Só que, nesse momento, o oceano não está dando conta de absorver, né, tanto carbono que está ali na atmosfera. Então, acaba tendo um excesso também, né, do CO2, do carbono, no oceano. Esse excesso ele vai causar também, além do aquecimento da água do oceano, você vai ter a acidificação do oceano, né? O oceano ficando mais ácido, e aí você tem os corais como sendo um dos animais que mais sofre com isso. Então, eles ficam extremamente estressados com essa água mais ácida e mais quente. Eles expulsam micro-organismos que eles têm, né, que são as zooxantelas, que são importantes para eles. E aí, eles expulsando elas, eles vão ficando brancos, né? Isso é o que se chama branqueamento dos corais, e eles morrem. Então, hoje, infelizmente, a gente tem cemitérios de corais. E aí, qual o problema, né? O que isso interfere na nossa vida? Os recifes de corais, eles são ali a base para um monte de ser vivo. Então, onde você tem um recife de coral, isso a gente aprendeu, né, com você lá atrás, você tem uma série de animais que dependem dessas estruturas, né? Você tem toda uma cadeia ali, enorme, como se fosse uma cidade, né, gigantesca, e que se os corais morrem, os organismos que estão ali ou morrem também, ou vão para outro lugar, e aí você tem um impacto em todas as cadeias ecológicas, esse impacto chega até a gente também. Então, com a morte dos corais, a gente tem aí, literalmente, o oceano sendo destruído, né? Um ambiente que é tão fundamental para todos os seres vivos, ele está sendo destruído aos poucos. E aí, voltando lá para o passado da Terra, a gente tem, sim, períodos onde aconteceu a mesma coisa com os corais, né? Exatamente. Na verdade, das 5 grandes extinções em massa da história, 4 delas começaram no mar. Então, normalmente, como é que a gente enxerga, como paleontólogo, uma extinção em massa? A gente trabalha a partir do princípio que, normalmente, nas rochas sedimentares, são aquelas formadas por camadas, aquilo que está mais embaixo é mais antigo, aquilo que está mais em cima é mais recente. Então, correlacionando camadas no mundo inteiro, quando você olha para um paredão sedimentar, você está olhando para o tempo, literalmente, passando ali. Então, pensa que a gente está escavando em camadas mais inferiores, você vê um monte de animal. E aí chega um certo ponto que daqui para cima esses animais não aparecem mais. E isso no mundo inteiro acontecendo. É isso que indica que aconteceu algum evento a nível global que levou à extinção desses animais em todo o planeta. E normalmente a gente começa a perceber isso em rochas marinhas. Você começa a ver os corais sendo afetados, principalmente os animais que produzem conchas ou estruturas duras. Primeiro porque eles fossilizam mais, então é mais fácil de você enxergar o que está acontecendo com eles, mas também porque está diretamente relacionado àquilo que a Amanda falou da acidificação dos oceanos. Esse excesso de carbono no oceano, ele leva a uma combinação em que o carbono ele se une com alguns íons de cálcio e forma carbonato de cálcio. Ele sequestra o cálcio que está ali no oceano, e aí os animais que precisam do cálcio para construir conchas, para construir seus esqueletos, fica sem nada. Eles não conseguem construir, então eles acabam sendo presas mais fáceis, eles acabam morrendo. Animais que precisam do cálcio para regular seu metabolismo também acabam morrendo, e com isso você tem o início de uma reação em cadeia, que é os menores animais sendo afetados, aí os outros animais que precisam deles para se alimentar também são afetados, e os predadores de topo que precisam deles também são afetados, e aí é aquele caminho quase sem volta. Eu sempre costumo dar o exemplo de que as mudanças climáticas ao longo da história, elas são um caminhão numa ladeira. E o que a gente está passando agora é isso, o caminhão está no começo da ladeira. Então você está sentindo ele pegando velocidade. Vai chegar a um certo ponto em que não adianta mais você pisar no freio, puxar o freio de mão, diminuir a marcha, que vai ser inevitável a colisão com um muro que está lá no final da ladeira. Só que a gente tem que desacelerar agora. Primeira coisa a gente não vai conseguir parar o caminhão agora, então tem que desacelerar.
Tanto que as metas da ONU para o mundo, né, os acordos climáticos, Acordo de Paris, tudo mais, não é para zerar as emissões por enquanto. É primeiro para você diminuir a velocidade delas, para que o planeta aqueça menos. E a partir disso, diminuindo essa velocidade, você consegue controlar melhor esse caminhão para fazer a curva lá no final da ladeira, ao invés de bater de frente com o muro. E mais uma vez a gente vê que ao longo da história, você teve a extinção do Ordoviciano, foi antes dos dinossauros, a extinção do Devoniano, também foi antes dos dinossauros, todas elas começando inicialmente pelos oceanos, que são os grandes mantenedores da vida aqui no planeta. Então, toda essa história que a gente conta, né, quando você conta sobre o passado e o presente a gente está vendo aí na imprensa, jornal, rádio, televisão, mas o passado é pouco conhecido assim da população, né? Então, quando a gente fala a respeito desse aspecto todo, a gente está trazendo assim um conhecimento científico que é sempre um alerta para que a gente saiba como atuar, como agir, não é isso? Então, muita gente fala assim, puxa, mas o oceano é muito grande, né? Imagina aquela quantidade de água, mas isso daí em escala global, né, ele vai acontecendo, porque a água do oceano, ela circula, né? Existem correntes marítimas que levam água daqui para lá, de cima para baixo, de baixo para cima, né? Ao longo das costas, tudo. Então, quer dizer, é mais um alerta que a gente tem que ter, porque muitos recursos utilizados pelo homem são provenientes do ambiente marinho. Então, essa preservação que a gente fala, né, é justamente para preservar essa cadeia, né? Porque a gente se alimenta também dessa cadeia, nós fazemos parte também, né? Isso que você comentou, né, do oceano ser tão grande, né, e as pessoas não terem essa dimensão, né, dos problemas que ele está suscetível, mas até me lembrou uma frase de um grande pesquisador que foi o Huxley, que foi o bulldog do Darwin, né, que foi quem realmente divulgou a teoria, né, da seleção natural do Darwin, que o Darwin não queria os holofotes, né? Mas uma das frases que ele disse, eu estudei ciência pesqueira, e uma das primeiras coisas que a gente aprende é que ele disse que, isso ali no século XIX, ele disse que não existe nenhum recurso pesqueiro que estaria ameaçado, né, que acabaria, né? Assim, eu não sei dizer exatamente as mesmas palavras, mas ele disse que, na visão dele, como pesquisador de sua época, que os recursos pesqueiros eles seriam infinitos, porque os peixes, né, os moluscos estariam sempre se reproduzindo, não teria como a gente acabar com isso. E aí corta para algumas décadas depois, onde a gente tem muitos peixes, muitos recursos que já foram extintos, e hoje você tem uma lista imensa, né, de animais marinhos em risco de extinção ou à beira de colapso, né? Então, isso só nos mostra que, por mais que o oceano seja essa coisa grandiosa, ele está ameaçado, sim. Então, a gente não se dá conta disso, né? Porque, com toda essa grandiosidade, a gente acha que nunca nada vai acabar, né? Entendeu? Então, é mais ou menos dentro dessa linha. Agora, também tem um outro aspecto, a própria ONU, nesse 5 de junho, está propondo uma discussão a respeito de um assunto, que é a desertificação, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito desse assunto, o que é, como prevenir e o que está acontecendo, o que isso representa. A desertificação é um ponto muito importante, principalmente para a gente que mora aqui na nossa latitude, né, na nossa posição geográfica no planeta, aqui na região sudeste do Brasil, porque quando você olha para o mapa do mundo, e aqui um convite para todo mundo que está assistindo aí, abre lá o Google Maps e vai afastando, pega mais ou menos a mesma altura que nós estamos no mundo inteiro, na altura do sudeste aqui, a gente daqui de Santo André, né, mas dá uma olhada lá. Você chega na África, tem o deserto da Namíbia. Você chega na Austrália, você tem o deserto ali do centro australiano. Você chega no Chile, aqui do lado dos Andes, você tem o Atacama. Então, em todos os pontos do planeta, nessa latitude, é tudo um deserto. A gente era para ser um deserto também aqui. Naturalmente,
Deveríamos ser um deserto, uma região desértica. Por que que nós não somos? Por conta de uma coisa chamada Amazônia, que é os rios aéreos da Amazônia que trazem toda essa umidade do norte para as regiões centro-oeste e sudeste do Brasil. E a gente vê as mudanças climáticas acontecendo, e muita gente acha que o planeta só vai ficar mais quente, vai ficar um pouco mais calor, né? É só isso que vai acontecer. Mas não é isso, você vai ter a alteração no padrão de circulação das correntes de ar, no padrão de circulação das correntes marítimas. E quando você também desmata a Amazônia, que é um outro problema não relacionado com o aquecimento global direto, você está impedindo com que essa umidade seja retida lá e venha até aqui. Então é por isso que ao longo dos últimos anos a gente tem visto cada vez mais frequentes períodos de estiagem, né, nessa região. Eu lembro de uns tempos atrás que São Paulo quase ficou sem água, né? A gente entrou num racionamento nervoso de água aqui que quase chegou a acabar. E a Amazônia é o grande umidificador daqui da América do Sul. O ano passado teve um período, né, na Amazônia que os rios ficaram assim bem abaixo do nível, né? Uma coisa assim inacreditável em se tratando de Amazônia, né? Sim, certo. Pois é, não dá para imaginar, né? E no passado, só para complementar, você teve momentos em que teve desertos enormes no mundo. Você teve, inclusive, quando a Pangeia se formou, como é um grande bloco continental, né, com a união de todos os continentes, a umidade que vem do mar não chega até o interior do continente, porque vai chovendo antes de chegar aqui. Então, o meião da Pangeia era um desertão, onde a gente estava... E isso causou extinção de muitas espécies também. Não só de animais, mas vegetais também, porque você tinha muitas florestas antes, e todas essas florestas que precisam de muita umidade acabaram morrendo. Enfim, a vida deu um jeito naquela época, né? Mas não é bom brincar com isso também. E aí, além desse conceito da desertificação em alguns locais, como a região aqui sudeste, a gente tem também o outro conceito, que é o da savanização da Amazônia, né? Porque a falta da cobertura vegetal na Amazônia traz essa desertificação para cá, mas localmente ali na Amazônia você tem um processo de savanização, né, que seria a conversão, né, da Amazônia numa grande savana, né, porque a gente esquece também, assim como a gente estava falando do oceano, que o oceano também tem as suas fragilidades, a floresta também tem. Então a Amazônia não é tão resiliente assim. Se a gente desmata, dificilmente ela vai voltar. E se a gente desmatar até esse ponto de não retorno, né, se a gente perder um pouco mais dessa cobertura vegetal da Amazônia, aí realmente a gente tem esse problema da savanização da Amazônia, que vai piorar ainda mais essa questão da desertificação do Sudeste. Então está tudo interligado. Não, exatamente. Não, mas então, olha, eu sempre, quando a gente vê todos esses assuntos relacionados, então, como eu falei, dá a impressão que existe um exagero, mas a verdade é que não é um exagero, né? Existe uma situação que é a seguinte: a natureza, ela tem o seu ritmo, ela tem o seu tempo, ela tem a sua velocidade. O homem, com toda a tecnologia que ele está desenvolvendo, ele acelera muitas vezes esse processo. Então, uma questão, ou uma situação que poderia demorar algumas centenas, dezenas ou milhares de anos, com a participação humana, ele acaba sendo assim muito mais rápida, né? E então assim, esse momento que nós tivemos aqui para conversar é um momento que a gente pode expor um pouco as nossas ideias dentro do nosso curso de Ciências Biológicas, né? E porque isso daí é um pouco do nosso papel, trazer esse conhecimento para a população em geral, para os nossos alunos também, enfim. E por conta disso, eu fico assim extremamente muito agradecido a vocês por estar aqui, né? Por tudo aquilo que vocês representam também, como ex-alunos, como professores, como divulgadores da ciência. Então, eu quero agradecer muitíssimo a participação de vocês.
A gente que agradece, sempre um grande prazer estar falando aqui para os nossos alunos e agora também para um público maior, né? Também para quem está fora da comunidade. E é isso, assim, né? Não é uma questão de alarmismo, é uma questão de realismo, né? A gente precisa passar essa realidade e a gente, dentro de um curso de ciências biológicas, a gente tem obrigação, né, de tocar em todos esses assuntos e tentar, por meio da educação, da pesquisa e da extensão, tentar mudar alguma coisa, né? E, além disso, tem uma coisa importante também que a gente sempre gosta de ressaltar, que é, às vezes, quando você fala de mudanças climáticas, as pessoas ficam pessimistas, né? Falam, meu Deus, então, para que eu vou fazer, então, se já vai tudo acabar mesmo? Mas se a gente não acreditasse que ainda dá para mudar e a gente ainda tem essa capacidade, se a gente não tivesse evidências de que é possível, a gente não estava trabalhando com educação. E eu acho que isso mostra também a importância da profissão do biólogo nesse século XXI e nos próximos que virão. Eu acho que a profissão do biólogo vai ser cada vez mais importante para enfrentar esses novos desafios, porque o biólogo e a bióloga são aqueles que vão defender, são os verdadeiros guardiões desse papel das espécies, né? Eu lembro que quando eu estava no curso de graduação, eu vi uma frase que eu tinha achado muito legal, né? Que é: um médico, quando erra, perde uma vida. Um engenheiro, quando erra, perde muitas vidas. E um biólogo, quando erra, perde uma espécie. Então, eu acho que isso mostra um pouco do nosso papel aqui, da importância do curso que nós temos muito orgulho de ter feito aqui e de que hoje é uma honra continuar formando esse profissional tão importante para lidar com esses novos desafios. É isso aí. Não, realmente, Bruno, o biólogo ele é um profissional, não desmerecendo absolutamente nenhum outro, mas ele é um profissional completo, porque para entender sobre a vida, ele tem que entender várias outras ciências, porque a vida, ela é química, ela é física, ela é matemática, enfim. Então, é necessário todo esse conhecimento para a gente poder realizar o nosso trabalho. E o nosso papel é exatamente esse. Então, por isso, agradeço mais uma vez a vocês e quero colocar aqui o nosso curso à disposição de vocês para quem quiser vir aqui nos conhecer e dar algumas ideias de outras discussões que a gente possa fazer. Então, muito obrigado. Foi bem?